Olá, vamos mergulhar fundo na jornada espiritual de peixes, mas com o olhar da Cabalá. A gente vai explorar as águas profundas da essência desse signo, seus desafios e, claro, a sua missão de alma. Então, se prepare para uma viagem bem no coração de peixes. Se tem uma palavra que define peixes, é essa: fluidez. Sabe, por ser o último signo do zodíaco, ele carrega essa coisa de dissolver fronteiras, de se conectar com o todo. É aquela capacidade de se mover pelas correntes invisíveis da vida. Mas o que isso realmente quer dizer para a alma? Para a gente entender peixes de verdade, primeiro a gente precisa falar sobre a sua natureza mais básica, o ponto de partida espiritual, que na Kabbalah a gente chama de Mazal. Então, o que é esse tal de Mazauá? Pensa nele como se fosse o DNA astrológico da alma, sabe? É aquela energia fundamental que ela já traz para esse mundo. Não é um destino fechado, não. É mais como o kit de ferramentas e características que a gente recebe para começar a jornada. E o Maisal de Peixes, nossa, é fascinante. Sendo um signo de água e de ritmo mutável, a natureza dele é igualzinha à da água, fluida, adaptável e super sintonizada com as correntes que a gente não vê. Quem tem essa influência forte costuma lidar com o novo de um jeito muito tranquilo. E com o Netuno como regente, o planeta da espiritualidade, essa sensibilidade toda fica ainda mais profunda. E aqui vem o simbolismo que é simplesmente incrível, a ligação com os pés. Na Kabbalah, peixes governam os pés. E olha que interessante. Enquanto para a maioria de nós os pés conectam com a terra, para peixes eles são como nadadeiras. São as ferramentas que a alma usa para navegar nesse oceano imenso que é o mundo invisível e das emoções. Só que essa capacidade toda de sentir e se adaptar, ela vem com um desafio bem grande. A maior força de peixes pode acabar se tornando também a sua maior fraqueza. A grande pergunta que a alma de peixes precisa encarar é essa: como não se perder no meio de tanta imensidão? Como é que se navega nessas profundezas todas sem se afogar nos sentimentos, nas ilusões ou na confusão do mundo invisível? E aqui a gente chega no ponto central do dilema. Aquela mesma fluidez que os torna tão adaptáveis, se não tiver uma âncora, pode levar à dispersão total. A sensibilidade vira confusão, a empatia se transforma em inércia e aquela conexão com o invisível acaba virando uma fuga da realidade. É exatamente nesse ponto que entra o conceito mais importante da nossa análise, a missão de correção da alma, que em hebraico a gente chama de tikkun. Tikkun significa reparo. Mas calma, não é sobre consertar algo que está quebrado, não. Na visão cabalística, é uma missão sagrada. Para peixes, o Tikkun é essa jornada de transformar a dispersão em foco, a confusão em clareza e a sensibilidade meio passiva numa força consciente e bem ativa. Tá, mas como é que você faz essa correção na prática? A Cabala nos dá um mapa bem claro para transformar todo esse potencial bruto de peixes em uma verdadeira maestria. Esse caminho tem 5 passos que são cruciais. O primeiro é dominar o momento presente, sabe? Silenciar aquela confusão mental para focar na luz que só existe no agora. O segundo é alinhar pensamentos e ações, buscando uma coerência total entre o que se sente e o que se faz. Em terceiro vem o desenvolvimento da visão consciente, que é enxergar além das ilusões e usar a intuição como um guia, não como uma fuga. O quarto desafio é ativar a força de vida, trocando aquela tendência ao sacrifício passivo por uma ação proativa, renovadora. E, por último, aprender a se conectar com o invisível de um jeito prático, trazendo as mensagens espirituais para o mundo físico de forma organizada. E quando essa jornada de correção é abraçada de verdade, a transformação uau, é muito profunda. A alma pisciana evolui de um sonhador que estava meio à deriva para um verdadeiro mestre do seu próprio universo emocional. Olha só que incrível essa transformação! A dispersão dá lugar ao foco no presente. A inércia e a fuga se transformam em coerência e ação. E aquela confusão toda das ilusões é substituída pela clareza de uma visão renovada. É a jornada do potencial até a maestria. Então, o ponto crucial é este. A missão de peixes não é abandonar essa natureza sonhadora e sensível, mas sim dominá-la. É aprender a usar seus pés para caminhar com firmeza e propósito no mundo material, mas sem nunca perder essa conexão sublime com o infinito. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Para quem se identifica com essa jornada, sendo de peixes ou não, a pergunta que fica é: qual é o primeiro passo, por menor que seja, que se pode dar hoje para começar a dominar o momento presente e se tornar um mestre das próprias águas?